Salve, salve galera, salve torcida tricolor, começando mais uma semana de cobertura aqui no canal do Lessa, voltando ativo depois de um final de semana mais off que o normal, né? Coincidiu, como eu tinha falado para vocês, o único dia que eu fui ao Rock in Rio, justamente no dia do jogo do Flu, no sábado, mas eu acho que, enfim, se eu tivesse um jogo, entre aspas, ideal para não estar na transmissão, acho que seria esse, né? Porque foi muito ruim, assistir depois é mais difícil ainda, mas enfim, eu prometi para vocês que eu ia voltar com uma análise aqui, mas não é um vídeo apenas de análise, né? Até porque vocês já assistiram a muitas, acredito. Mas também sobre a entrevista coletiva do Diniz, que eu discordei de algumas coisas, de alguns pontos em relação a uma situação em relação ao John Kennedy também que me incomodou, e eu precisava, não poderia deixar passar e tinha que trazer aqui para vocês. Então já larga o dedo aí no like, tá? Se inscreva no canal, vamos bater essa meta aí, de próxima meta de 40 mil inscritos, quanto antes, conto muito com vocês, ative as notificações, porque aqui você sabe que a notícia vem em primeiro lugar. E antes de começar essa análise, você já está inscrito na BR4Bet? Se você não está inscrito na BR4Bet, deixa eu te fazer esse convite, mais uma vez, para a galera que ainda não conhece a BR4Bet, tem um link aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, você clica ali, se cadastra rapidinho e através deste link você ganha bônus em dobro. Então, se você quer começar a apostar, quer começar a fazer uma grana extra, uma renda extra aí nesse mercado, né, quer se tornar aí um trader esportivo, é a sua oportunidade de começar a fazer a sua fezinha aos poucos. A partir de R$ 20 você já faz o seu primeiro depósito e ganha o dobro, 50, 80, 100, enfim, o que você colocar até R$ 300 você tem o dobro aqui no canal do Lessa. E aí, meu amigo, é coisa rápida, você já começa a apostar de imediato. Final de semana passou agora, mas já tem outro aí vindo meio de semana com Libertadores, com várias competições importantes, Liga dos Campeões começando nesta semana. Então, o que não vai faltar é jogo importante e oportunidade de você fazer uma graninha. Então, vai ali, clica aqui nesse link, se cadastre lá e comece a apostar na BR4Bet, já com bônus em dobro aqui no canal do Lessa. Então, vamos embora, galera. Vamos falar do que foi esse jogo aí, da entrevista coletiva do Diniz. Assim, foi uma partida que deu para ver, para ter uma noção da falta que o Nonato vai fazer, essa saída imediata dele. E o Diniz escalou o Natan, até me surpreendendo de certa forma, que eu esperava o Martinelli, talvez já pensando no que pode vir aí contra o Corinthians. Eu tinha dado essa sugestão, quem aqui assistiu, né? Não sei se foi um vídeo do pré-jogo, mas acho que foi até um vídeo anterior, pré-jogo, que eu tinha falado dessa possibilidade do Natan entrar para fazer aquela função ali, e ele entrou, assim como o David Braz entrou na zaga, né? Que o Diniz não teve o Nino suspenso, mas as coisas não funcionaram, né? O time, de uma maneira geral não funcionou. Foi uma atuação muito. Lembra, assim, terminou o jogo. Talvez tenha algumas pessoas tenham vindo aqui no canal procurar análise e não acharam nada, né? Então, a análise desse jogo aí, em relação ao desempenho do Fluminense, praticamente o nada que vocês acharam aqui no canal, né? Foi isso. É uma atuação muito fraca. O primeiro tempo não conseguiu dar um chute no gol, não conseguiu agredir o adversário, melhorou um pouco no segundo tempo, conseguiu finalizar, mas assim, sem nada que fizesse a gente acreditar que não, o Fluminense merecia ganhar o jogo, o Fluminense merecia ter vencido. Esse resultado foi muito injusto, teve lances polêmicos, eu acho que a expulsão, aquele lance em cima do Samuel Xavier, deveria ter ocorrido, né? O pênalti do João Arias, possível pênalti dele, gerou muita discussão, muita gente discutiu se deveria ter marcado pênalti ou não. A minha sensação, pelo que eu vi do lance, eu acho que o jogador busca o corpo do John Arias para fazer a proteção até a bola no goleiro. Eu não acho que ele foi chegando empurrando. Então, assim, resumindo, eu não daria pênalti, mas é um lance discutível, tá? É um lance discutível. Eu acho que ele procura ali o corpo de John Arias para fazer a proteção da bola, que obviamente, é muito natural naquele tipo de situação ali que o cara quer proteger a bola para que ela chegue até o goleiro. Mas, assim, a gente pode discutir essa questão do pênalti, eu não acho que isso mudaria, talvez, o jogo, evidentemente, né? Uma expulsão, um pênalti, você muda o jogo completamente. Mas, falando da atuação do Fluminense, eu acho que foi um nível muito abaixo daquilo que a gente esperava, né? Que o time vai sentir essa saída do Nonato, isso é certo, é bem provável, é mais que provável até. Só que, assim, o Fluminense foi muito pobre nesse jogo. E aí, o Diniz já abre a coletiva falando que o time fez uma partida muito boa de um modo geral. Pô, peraí. É aquele negócio, se fosse o Abel falando isso, ia todo mundo cair de pau, né? Então, assim, às vezes parece que o Diniz se criou ali uma entidade que não pode ser criticada. E também não é assim. Eu, curto demais o trabalho do Diniz, já cansei de falar isso aqui, admiro demais ele como treinador, mas quando a gente tem que criticar, tem que criticar. E quando erra, errou.
Pelo menos na minha opinião, evidentemente, porque a minha opinião pode ser diferente da sua. Você pode achar que ele fez tudo certo. Você pode achar que as declarações dele foram corretas nesse jogo. Todo mundo tem direito. Problema nenhum, galera. Zero. Só que eu tô aqui para, enfim, para compartilhar a minha análise do que eu achei, do que eu vi e do que eu penso sobre o que ele falou. E a minha função é essa. Eu não vou aqui me privar de criticar o Diniz quando eu achar que tiver que criticar. Falar que esse jogo foi bom é criar uma realidade que não existe. E isso não é a primeira vez que acontece. Assim como, em muitas situações, já há uma resposta pronta. Do tipo, pô, Diniz, o time tá levando muitos gols. Por que o sistema defensivo tá mais vazado? Ah, que é muito fácil falar, é uma análise mais rasa, mais fácil falar que o sistema defensivo tá levando mais gols. Ah, o ataque não tá fazendo gol. Ah, é muito fácil falar que o ataque não tá fazendo gol. Uma análise muito simples. Às vezes o simples, às vezes o óbvio é o certo. Pode ser sem graça, porque às vezes muita gente quer criar uma teoria, fazer uma análise aprofundada, pegando coisas daqui, dali, né, uma coisa super complexa para tentar explicar uma coisa que às vezes é muito simples. E o que é muito simples para mim? O Fluminense, nos últimos jogos, está levando muitos gols. Por que a gente pode discutir? Ok. Mas não tem como, gente, ignorar o resultado. A análise ela não pode se basear apenas no resultado. Mas é claro que o resultado tem que fazer parte da análise. A análise não pode ser feita apenas somente em cima de números, porque às vezes os números eles enganam, né? Mas eles precisam ser também levados em consideração dentro do contexto de uma análise. E é isso que está acontecendo, assim. Eu vou até colocar essa resposta aqui do Diniz, eu acho que fica mais fácil explicar, para vocês possam entender mais ou menos o que eu tô pensando. Se você analisar o sistema defensivo pelos gols tomados, que essa é a análise mais fácil, né? A gente tem que pensar assim também, entender o sistema defensivo como as chances que você oferece ao adversário. Hoje a gente ofereceu muito poucas chances. O Palmeiras também. O Rony fez um gol de bicicleta hoje, teve esse gol. Gol extremamente difícil de fazer. Cruzamento, foi uma bola de escanteio. A gente cedeu o escanteio, que era uma bola forte do Atlético Paranaense. Aí deu rebote, a bola veio aqui pro Coelho. A gente teve, assim, o erro de não deixar cruzar e teve um mau posicionamento na área. Mas foi, assim, uma bola espanada e foi praticamente a chance, que nem era uma chance. Foi um gol muito difícil de tomar também. Você tomou uma cabeçada de cruzamento, saiu. Não foi do jeito que o Coelho queria, porque a bola saiu baixa. O Pablo antecipou, fez um gol difícil. Eu acho que eles tiveram o chute da entrada da área. Foi isso. Você não pode falar que o sistema defensivo tá ruim no jogo do Palmeiras, principalmente o jogo do Palmeiras para cá. Até mesmo o jogo do Fortaleza. Acho que contra o Inter a gente teve muito exposto, aquele dia a gente jogou mal. Jogou mal, produziu mal na frente. O sistema defensivo, todo mundo foi muito mal. Mas depois do sistema defensivo, a gente tem que parar de tomar gol. Eu concordo, mas não necessariamente o sistema defensivo. Contra o Fortaleza, teve 2 bolas esticadas, nós tomamos 2 gols. Foram as 2 chances do Fortaleza no jogo todo. E hoje a gente tomou um gol de cruzamento, que a gente estava cheio de gente na área, e o Pablo foi muito feliz na antecipação ali. Mas a gente está atento nisso, para fazer mais do que a gente está fazendo, para não tomar gol. Mas não é que tá uma coisa que tem um número elevado de que a gente tomou de gols e a gente está fazendo um monte de coisa que a gente fazer um monte de correção. Está quebrando a cabeça para ajustar os detalhes. Hoje, assim, se você fala, por que tomou gol hoje? Eu acho que ali a gente era um cruzamento fácil de ser evitado e a gente teve um desajuste ali na área que permitiu a antecipação do Pablo. Mas o Atlético não tomou gol, mas a gente teve chances mais claras de fazer o gol do Atlético. Os cabeceiros que a gente teve, os cruzamentos, a gente teve assim, era muito mais fácil a gente ter feito o gol do que o Atlético ter feito o gol. Mas o futebol, a gente tem que saber aproveitar as chances e não permitir que o adversário marque gol na gente. A gente tá cada vez mais para corrigir esses detalhes para a gente não tomar mais gol. Então, assim, essa relação gols, chances cedidas e gols, ela tá alta. E isso é um problema. É porque parece que o Diniz quer fazer disso um mérito. Nós estamos cedendo poucas chances para os adversários. Só que o Fluminense está levando muitos gols. Então, não é um problema só da linha defensiva, dos zagueiros. O sistema defensivo hoje, como os próprios treinadores defendem, os jogadores defendem, é o time inteiro. Assim, há um problema. Nos últimos 6 jogos, o Fluminense levou 11 gols, venceu apenas uma partida e saiu atrás no placar em 5. Então, assim, algo está desajustado. E não é só porque está levando muitos gols. Também é porque está levando muitos gols. Nós demos poucas chances. Beleza, mas nas chances que você deu, você levou o gol. Então isso também não é bom. É claro que se você dá mais oportunidades para o adversário, você tende a levar mais gols. É relação óbvia, é a mesma linha de pensamento quando o Diniz fala, quando a gente cria mais, a gente tem mais domínio da bola, cria mais oportunidades, a gente tem mais chances de vencer o jogo. É a lógica invertida atrás.
né? Mas, ok, isso é compreensível. Você dar poucas oportunidades é um ponto positivo, evidentemente que é. Mas se nessas poucas oportunidades que você dá, você é vazado, vai ficar difícil. Porque o Fluminense vai ter que estar sempre correndo atrás do placar. E não estou nem entrando no mérito dessa partida. Estou falando no geral. Eu fico bem tranquilo para falar isso agora, porque já há algum tempo eu venho falando que, há muito tempo já, ó, o time está dando sinais de que tem uma queda aqui, outra ali, tem um problema aqui, outra ali, e ao longo prazo isso, a tendência é isso aparecer. Então é um momento que é um momento de instabilidade. Você levar muitos gols não é bom, não importa se você está tendo pouca chance ou não. Você está no caminho certo? Beleza, pode estar no caminho certo. Mas alguns desses gols que o Fluminense levou não foram exatamente por méritos do adversário. Foram por erros individuais e por erros completamente evitáveis. Esse gol do Atlético acontece, pô, a bola que foi levantada na área, ali na marcação na área não estava correta e levou o gol, ok, mas outros gols aí eram muito evitáveis, por erros cometidos com o Fluminense com a bola no pé, que não foi o caso desse jogo, desse gol. Então, assim, é preciso repensar isso também. Não é que quando a gente cita o número de gols sofridos e fala do sistema defensivo, não é uma análise rasa, não é minimizar totalmente a situação. A gente tem que entender o porquê isso está acontecendo, porque essa média está tão alta. E uma outra coisa que eu queria falar é sobre a resposta que ele deu em relação ao John Kennedy. Vocês sabem que eu trouxe aqui na semana passada um vídeo trazendo informações sobre o John Kennedy, porque ele voltou a treinar no Sub-20. Ele foi, entre aspas, não rebaixado, mas enfim, ele foi afastado do elenco profissional, voltou a treinar com o elenco Sub-20 por problemas disciplinares. Tá? Essa informação, e eu mantenho, eu vou colocar a resposta do Diniz sobre o John Kennedy para depois comentar em cima do que ele disse. Tem um ponto específico, e eu sempre tento fazer o melhor para ajudar, inclusive o John Kennedy tem uma relação ótima com ele. Estava tendo assim, algumas oportunidades aqui, ele foi na base para poder uma hora voltar para cá. Não tem nada, é um moleque muito talentoso, posso falar que assim, ele conseguindo ajustar algumas coisas, ele tem tudo para ter um futuro brilhante pela frente aí. Mas, assim, no momento que a gente estava, o melhor, assim, era, a gente achou conjuntamente dele poder treinar lá, talvez ele volte para cá e ganhar um pouco mais de minutagem jogando no Sub-20 ou no Sub-23. Bom, e aí no final, o repórter, eu acho que faltou a pergunta ser um pouco mais incisiva, né, em cima do ponto principal, que é o aspecto disciplinar. A pergunta não foi tão incisiva, então dá margem para você, enfim, tergiversar. No caso no final aí, o repórter pergunta, mas em relação a extracampo, tem alguma coisa extracampo? Extracampo não. Então aí, isso eu não posso deixar passar, porque tudo que eu trouxe no vídeo sobre o John Kennedy, eu mantenho aqui para vocês, tá? Todas as informações que eu trouxe, e foram informações que eu tive e que eu apurei internamente no clube, e essas informações, elas foram confirmadas, tá bom? Então não é achismo, eu não estou aqui, porque senão eu passo como mentiroso, e aí eu não posso. E eu não posso, porque isso não é verdade. Né? Dizer que não tem nada extra-campo não é verdade. Há sim, até porque não faz o menor sentido o John Kennedy voltar. John Kennedy é um jogador que estava no elenco profissional do Fluminense. Não faz o menor sentido ele voltar para o Sub-20. Jogar em Sub-23, menos ainda. Então, os problemas do John Kennedy vêm muito antes do Diniz. Muito antes. E são vários problemas. Realmente, são vários problemas. Não é uma coisa só, não. São vários. Então, assim, é só para dizer que eu mantenho tudo que eu apurei e trouxe aqui para vocês. Né? Quem não assistiu o vídeo está aqui no canal, só o vídeo de sexta-feira aqui, só voltar para vocês poderem assistir. Não vou repetir tudo aqui para não ficar grande, mas eu não posso deixar passar isso porque não é verdade. Assim, o Diniz não querer falar sobre o assunto, até para preservar o jogador, completamente compreensível, tem todo o direito ele. Mas daí, quando a informação, como é fato público notório, como diria o presidente, quando a informação ela foi confirmada, não dá para dizer algo que não é verdade. Então, só para esclarecer isso para vocês, para deixar isso bem pontuado, que o John Kennedy voltou sim por questões disciplinares, senão ele não teria voltado a treinar no Sub-20, voltar para Xerém não fazia o menor sentido para um jogador que é jogador do elenco profissional do Fluminense. Foram alguns pontos que eu queria trazer aqui para vocês em relação a esse jogo, a entrevista coletiva. Tem muita coisa que ainda dá para a gente discutir. O sinal de alerta ele tem que estar ligado, porque a equipe realmente está oscilando bastante, está levando muitos gols, não está conseguindo mais uma sequência. Essa oscilação é uma oscilação natural, mas é preciso dar uma resposta rápido, porque a decisão está vindo aí e o Fluminense vai precisar se encontrar até lá. Só tem mais um jogo para isso.
Fortaleza no próximo sábado. Beleza, galera? Deixem aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês pensam. Vamos trocar essa ideia aqui. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer também. Um abraço.